amigos, meus irmãos, estamos analisando as 21 chaves bíblicas da volta triunfal de Jesus ao planeta que ele mesmo fundou e que brevemente passará a dirigir diretamente, sem intermediários. E na 15ª chave bíblica, vocês já sabem, é o anticristo, o Cristo de Satanás, falso Cristo, e seu domínio mundial neste final de milênio. Chegamos ao ponto em que há o poema do Senhor dos Exércitos. É que muita coisa na Bíblia ninguém sabe explicar, porque não conhece a verdade que liberta. Então eu dizia aqui, neste livro, Mensagem de Jesus para o Sobrevivente. Ainda tenho um poema que recorda os tempos em que eu protestava contra tudo que me parecia absurdo na Bíblia. Vejamos então o poema do Senhor dos Exércitos. Senhor, já que ordenaste lealdade àqueles que te buscam de alma pura, aqui da minha solidão obscura, quero falar com sinceridade. Para o homem, o problema religioso, o das origens e finalidades da nossa e das demais humanidades, é o maior, o mais sério e tenebroso. Pois há coisas difíceis de aceitar nesta sagrada Bíblia edificante. E visto que, Senhor, sou protestante, desejo humildemente protestar. Longe de mim cair em heresia por um simples capricho atrabiliário, mas a crer num Jeová totalitário, prefiro a execração da apostasia. Sereno, pois, eu te ergo a minha prece, na certeza de que me perdoarás qualquer observação menos sagaz, que só o mestre tempo me esclarece. Senhor, não creio que este livro santo tenha todo ele inspiração divina, porque tua santíssima doutrina não pode rebaixar-se tanto e tanto. Se aos povos todos amas com efeito, na equidade da tua perfeição, por que essa escandalosa proteção aos filhos de Israel, o povo eleito? Se o dogma é uma verdade revelada aos eleitos de Deus, é indiscutível. Tens uma casta privilegiada a submeter a plebe desprezível. Se disseste crescei e multiplicai-vos a Eva e Adão em teu bíblico texto, sancionaste ipso facto o mal do incesto, de que hoje ainda perduram tristes lares. Se eternas são as leis da natureza, se eternas são as tuas leis de escola, como pôde num rasgo de grandeza o velho Josué parar o sol? Se aquele mandamento não matar, do teu divino amor é santo eflúvio, como é que poderias num dilúvio teus desgraçados filhos afogar? Jesus ensinou aos bons cristãos
que a perfeição maior está no amar? Como pôde no templo chicotear vendilhões ignorantes? Mas, irmãos, a coisa mais ilógica, meu Deus, que a fé dos cristãos míopes refutar fatos concretos e justificar contradições na Bíblia dos Hebreus? Por que tantos anátemas ao sexo nos púlpitos de todos os países, se os seus truculentíssimos juízes nada entendem de assunto tão complexo? Nesse particular, pego as berrinas de Salomão nas suas preleções, porque teve, apesar dos seus sermões, 1000 mulheres e belas concubinas. Como explicar pecados e defeitos contra os quais os doutores deblateram, se os homens e as mulheres que adulteram à tua semelhança foram feitos? É por tudo isto e muita coisa mais que eu posso discutir com equilíbrio que a ciência desmascara esse ludíbrio em que chafurdam crédulos mortais. Não posso concordar com tais parlendas que difundem tamanhas inverdades. Se a Bíblia tem muitíssimas verdades, tem também suas fábulas e lendas. Por outro lado, ó Deus, se a vida é bela, tem tanta coisa trágica e tão séria. Por que has de permitir tanta miséria, se te é tão fácil acabar com ela? Senhor, há tantas coisas incoerentes. Tu que és do mundo criador e dono, por que deixas que morram no abandono milhares de criancinhas inocentes? Perdão, meu Pai, pelo que digo aqui. Eu te suplico em nome do teu Cristo, mas quero que me expliques tudo isto, pois do contrário eu não crerei em ti. Quem não souber Bíblia profundamente bem, quem não conhecer o Evangelho e o Apocalipse em espírito e verdade à luz do novo mandamento, não sabe explicar essas coisas. Muitos ateus preferem o materialismo histórico ou dialético, justamente porque não sabem explicar essas coisas e ninguém explica a eles. Mas a LBV explicou tudo isso. Só mesmo a LBV pôde explicar tudo isso. Como está no meu livro, Mensagem de Jesus para o Sobrevivente. Claro que, em primeiro lugar, Senhor, não creio que este livro santo tenha todo ele inspiração divina. Não tem. Só tem na parte profética. Essa é a parte de Deus. A outra é a parte dos homens. São Paulo ensinando o que acha que deve ensinar, inspirado no Cristo. São Pedro, São João, São Judas Tadeu e tutti quanti. Mas Deus não tem nada com isso, não. A doutrina é de São Paulo, não é de Deus. Ah, é a primeira vez que se diz isso na história do mundo.
aos povos todos amas com efeito na equidade da tua perfeição. Por que essa escandalosa proteção aos filhos de Israel, povo eleito? A LBV também já explicou muito bem isso aqui. Houve uma proteção aparente aos israelitas. É que os hebreus foram educados no monoteísmo graças à pregação do velho Moisés. Era um povo monoteico, só admitiam um Deus justo e verdadeiro. Um Deus eterno, um Deus só e ninguém mais. Por isso é que Jesus surgiu entre eles. E Jesus não nasceu judeu. Jesus nunca foi judeu. Ou melhor, Jesus é tão judeu quanto Deus é brasileiro. Você acha que Deus nasceu no Brasil? Dizer que Deus é brasileiro é piada. Deus não se deixa levar por bajulações. Mas o povo de Israel teve essa proteção exatamente pelo seu monoteísmo. Então, teve o merecimento de receber Jesus no seu próprio seio. Mas claro que Jesus não nasceu judeu porque, em primeiro lugar, não nasceu de ventre de mulher. Não podia ser judeu. Então, proteção não houve. Era o povo eleito porque se fez eleito pelo seu monoteísmo. E aí vocês veem que Deus não tem privilegiados. Deus não tem prediletos. Todos são iguais perante a lei. Se o dogma é uma verdade revelada aos eleitos de Deus, é indiscutível. Tens uma casta privilegiada a submeter a plebe desprezível. Sim, mas acontece que a LBV não tem dogmas. E a LBV não acha que o dogma seja uma verdade revelada por Deus. Absolutamente. Portanto, não há submissões, nem servidões, nem escravidões na LBV, onde todos somos iguais perante a lei de Deus. Se disseste crescer e multiplicai-vos, a Eva e Adão, em teu bíblico texto, sancionaste ipso fato o mal do incesto, e que ainda hoje perduram tristes laivos. Mas é claro, se havia só um casal, como é que a humanidade ia crescer e se multiplicar? Só fazendo casamento de mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã e outras incestuosidades que Deus não fez. Porque Deus nunca ensinou que o mundo veio de um casal. Quem ensina isso é a religião humana. Pois é, compadre, é a religião humana. Deus não tem nada com isso. Deus botou vários casais na face da terra. Um casal de brancos, um casal de amarelos, um casal de pele vermelha, um casal de negros. Do contrário, como é que os negros podiam vir de um casal ariano? Ah, eis aí. Se eternas são as leis da natureza, se eternas são as tuas leis de escola, como pôde, num rasgo de grandeza, o velho Josué parar o sol? Já explicamos que Josué não fez parar o sol coisíssima nenhuma. Deus não pararia o sol para ninguém, nem para Jesus, que era unigênito do Pai. Não adianta, não. O sol não pode parar para ninguém. Foi um fenômeno em que pareceu que o sol parou. É diferente. Isto os espíritos prepostos podem fazer. Se aquele mandamento não matar, do teu divino amor é santo eflúvio, como é que poderias num dilúvio teus desgraçados filhos afogar? Realmente, se Deus manda não matar, como é que ele matou? Deus não mandou o dilúvio, não matou a humanidade quase inteira? Mas acontece que, eu já expliquei isso,
E essa explicação é minha, muito minha, pela primeira vez na história da Bíblia. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Então, pelos atos da humanidade, é que Deus determinou o dilúvio, porque então a própria humanidade matou a si mesma. Quem criou o dilúvio não foi Deus, foi a humanidade. Está explicado. Se Jesus ensinou aos bons cristãos que a perfeição maior está no amar, como pôde no templo chicotear vendilhões ignorantes, pais e irmãos? Também já expliquei, Jesus não feriu ninguém, não matou ninguém, e para seu governo, ele usou seu poder espiritual, fez um azorrague espiritual fluídico, e, entretanto, todo mundo pensou que ele fosse pular pelo templo catando corda para fazer azorrague. Jesus deu foi um chicoteamento fluídico para despertar aqueles infelizes que desrespeitavam o próprio Deus. E assim, na punição das crianças, também já está mais que explicado pela LBV. Deus não conhece criança. A criança é o velho que voltou a viver. Portanto, se há muitas crianças sofrendo, não te incomodes nem te afobes, meu irmão. Aparentemente são criancinhas, né? Mas são mais velhas criaturas que você, sua mãe, seu pai, sua família, toda junta. Não se incomode não, que Deus sabe o que faz. Não há nada que Deus não faça perfeitamente bem, com perfeita justiça. E aí está como tudo isso que parecia inexplicável, o LBV explicou. Por isso, LBV quer dizer luz, bondade e verdade no enriquecimento da vida. Deus está presente.